Comecei, viu, gente? Silêncio agora. Bom dia, bom dia. Bom dia, igreja. Sejam bem-vindos. Podem ir chegando, podem ir se aproximando aí, acenando. Como é que tá o som? Confirme aí se o som está chegando legal. Bom dia, Maria. Sejam bem-vindos ao culto clássico online aqui, a nossa live do culto. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra eu vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz
Amém. Bom dia para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Perguntaram se já começou sim, já começou o culto. Falta mais. Já perguntaram se já começou o culto, já começou sim. Estamos começando com o nosso louvor aqui. A gente vai cantar mais uma música e depois a gente vai passar para a palavra. Enquanto isso, você pode ficar aí no espírito de oração, pode ficar no espírito de comunhão online, né? É como dá para ser agora. Então vamos fazer bom uso da tecnologia que Deus nos deu para a gente poder congregar juntos mesmo à distância. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou e nas tuas mãos eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Se você crê nisso, você pode cantar na sua casa. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar e reinarás. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Amém. Bom dia para vocês que chegaram aí um pouquinho atrasados. Sejam bem-vindos ao culto clássico da IBC. A gente teve nosso momento de louvor agora. E aí eu vou passar aqui a palavra para o presbítero Jorge e a Cristina, mais conhecido como meus pais. Deixa eu dar lugar aqui para eles. Entra aí. Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia igreja, bom dia aqui nesta manhã maravilhosa, aqui por Recife, um momento assim muito especial e eu diria ímpar, num modelo assim diferente de falar do amor de Cristo através da internet. Para mim e para minha esposa é um momento assim diferente, mas quando a gente está com o Senhor, nós temos essa liberdade e alegria no coração de falar dele. Eu queria assim convidá-los nesta manhã a se apresentar assim vocês assim através da internet. O meu nome é Jorge de Cristina. Eu sou Cristina de Jorge. Pronto, então feitas as apresentações, nós vamos ter esse momento para entrar na presença do Senhor, para falar um pouco dele e da experiência ao longo da nossa trajetória de comunhão com Deus. Primeiramente, eu gostaria de orar por esse momento especial, que eu não fale de mim nem a minha esposa dela mesma, mas que nós falemos aquilo que Deus quer para o meu coração, o nosso coração e o coração de cada um de vocês. Baixemos as nossas cabeças e nos apresentemos diante do Senhor. Pai, nós queremos nesta manhã te louvar porque o Senhor é bom, te louvar porque a tua graça nos basta, a tua graça nos completa, a tua graça nos exorta, a tua graça nos alegra, a tua graça nos eleva, Senhor Deus, a buscarmos a tua presença e sermos os teus amigos, Senhor. Nesta manhã, nós te apresentamos as nossas vidas, a nossa boca, o nosso coração, Senhor, na tua presença. Que a nossa igreja, ó Deus, todos que estão aqui como ouvintes, através desse meio da internet, sejam edificados com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Com você. Esta semana, quando o Jorge recebeu o convite do nosso pastor para trazer essa mensagem, nós ficamos em oração. E interessante que Deus nos deu um trecho da vida de Paulo em Atos. Eu particularmente gosto muito do livro de Atos, por entender que o livro de Atos é o Evangelho em ação. E esse Evangelho continua ainda hoje em ação e nós estamos vendo uma forma nova de levar o Evangelho às casas, às pessoas que não estão podendo estar no templo físico como nós, mas que o Evangelho não para, a mensagem não para. E eu vou ler o texto se encontra em Atos, capítulo 22, nos versículos de 1 a 16. Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais ainda silêncio. Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados.
sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Essa passagem ela é muito profunda, no sentido que ela tem assim, várias vertentes, né, para você desenvolver o tema, como também balançando o nosso interior, o nosso íntimo, né? Porque hoje estamos diante de uma situação, um momento que o mundo todo está passando por lutas e por dificuldades, mas a base dessa mensagem, assim, o tema dessa mensagem diz assim: a voz de Deus silencia o grito do homem. E nesse texto todo, eu pensei duas coisas assim que Deus falou ao nosso coração. É um texto longo, né? Mas Deus colocou no nosso coração duas situações. Uma delas é o próprio tema: a voz de Deus silencia o grito do homem. Então, trazendo para a parte prática ali, Paulo estava se apresentando diante das autoridades e ele teve a liberdade, diante das autoridades, ser o próprio advogado da sua causa. E ali ele foi fazendo assim um relato, o porquê que ele parou lá, chegou lá naquele momento. Mas ele fez uma trajetória da sua vida, da sua história. E se você começar a ler o livro de Atos todo, ele fala muito nessa questão de quem ele era, quem era Paulo, quem era Jorge, quem era Cristina, quem era você que está me ouvindo aqui nesta manhã. Deus, de uma forma extraordinária, ele tem várias formas de chamar, e tem várias formas de falar ao meu e ao seu coração. Sim, porque ele é um Deus pessoal, e o texto fala que foi repentinamente o chamado, e é assim que acontece, é de forma repentina, é de forma pessoal que Deus nos chama. Então nós devemos estar dispostos e com o coração aberto para ouvir
o chamado e a voz de Deus. Distinguir essa voz em meio a tantas vozes internas que nós temos ouvido todos os dias. Muito interessante essa colocação da Cristina, essa forma repentina de Deus falar com Paulo, como alguns dizem, o repente de Deus. Ele não escolhe lugar nem forma de falar. E Paulo também não estava dentro de uma sinagoga, ele não estava dentro de uma igreja, ele não estava de repente num momento tão assim separado para ouvir a voz de Deus. Ele estava em viagem para Damasco. Ali, inclusive, nessa viagem, né, que ele estava com uma carta para ir atrás de cristãos da época para trucidá-los. Então, é interessante a história de Paulo, que ele tinha prazer em amedrontar. Ele fazia-se impor a sua voz, a sua patente, né, como oficial, para prender os cristãos. E em detalhe muito importante, o próprio texto diz que ele era um homem zeloso da lei de Deus. Isso confronta a mim, confronta você, confronta a Cristina, porque às vezes o nosso coração é enganoso, muito enganoso. A própria palavra do Senhor diz: o nosso coração é enganoso. E somente através do Espírito Santo de Deus, quando ele entra no nosso coração, ele faz com que o nosso sentimento, no nosso coração, possamos discernir a voz de Deus. E nesse exato momento, quando nessa caminhada, Paulo indo para Damasco, ele ouviu a voz de Deus de uma forma extraordinária. Aí ele caiu em terra, passou lá 3 dias cego, totalmente cego. Eu acredito que desses 3 dias que ele passou ali, eu acredito que foi uma situação assim de reavaliação da vida dele, uma trajetória assim de que Deus estava enchendo, o Espírito Santo do Senhor estava enchendo o coração dele de uma forma tão grande, como que ele fosse fazer um seminário em 3 dias. Em 3 dias, um doutorado, um mestrado em 3 dias. E ali, simplesmente, um homem que ele conduzia as pessoas. Paulo, ele tinha autoridade de comandar pilotões para segui-lo. E aonde ele chegava, as pessoas ficavam com a orelha em pé, porque ele também vem coisa pesada daí. Só que quando Deus chama e escolhe de uma forma diferente, não tem como o homem não se render aos pés do Senhor. Aí quando ele caiu, ele teve o enchimento do Espírito Santo. Deus falou ao coração dele de muitas formas, trazendo a memória dele, como quem diz assim: Paulo, você era um perseguidor dos meus pequeninos, você era um perseguidor que você tinha prazer em maltratá-los, você tinha prazer em viajar para longas distâncias para manietá-los, amarrados e sofrendo, gemendo. Agora vamos fazer uma troca de posição aí. Eu quero que você seja o meu seguidor. Eu quero que você, Paulo, seja o meu seguidor a partir de agora. Você vai sair da posição de perseguidor para ser perseguido. E aí você vai ver o quanto é bom sofrer. Você quer falar alguma coisa? Sim, o interessante que nós estivemos comentando durante o estudo na semana é que Paulo enxergava, ele não era cego. Mas Deus usou a cegueira para que ele pudesse enxergar a vontade de Deus, discernir a voz de Deus e começar a pensar sobre tudo o que ele havia fazendo, o que ele vinha fazendo. E assim é o nosso estado antes da conversão. Na pré-conversão nós andamos cegos, mas não temos o entendimento dessa cegueira. Na verdade, nós achamos que sabemos tudo. E aí a luz foi tão grande que o cegou, mas o cegou para que ele pudesse enxergar
o que Deus queria a partir dali e quem era Deus. A partir dali, ele teve uma nova vida, uma nova perspectiva. E assim somos nós. Nós andamos cegos antes da nossa conversão, antes de nós podermos ter o encontro e discernir aquilo que Deus quer para nós. Muito bem colocado, filho. Aí eu pensei essa questão aqui do versículo 6 e 7, 8 e 9, que diz assim: ora, aconteceu que enquanto eu viajava já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Senhor, quem é você? E até então não conhecia o Senhor Jesus. Ele não conhecia, não tinha intimidade, não conhecia a lei. E ele era, na sua ignorância, ele usava da lei como sendo um homem zeloso da lei. E aí, ao que respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você me persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Eu achei interessante esse fato, é que na caminhada de Damasco, certamente Paulo ia com um pilotão. Eu acredito que eram homens fortes, valentes, né? Guerreiros. E ali, todos eles viram a luz. Todos eles viram a luz. Vindo, assim, talvez do céu, assim. Mas ali, dos que viram a luz, o único que foi acometido mais gravemente foi Saulo. Porque naquele momento ele viu a luz e ficou cego, né? Então, quando ele ficou cego, caiu em terra, ele ouviu a voz do Senhor. Assim, por isso que eu digo o tema: a voz de Deus silencia o grito do homem. Quando Deus grita do seu mais alto, sublime trono, Ele fala para mim, fala para você, fala para você que está me ouvindo, que está me vendo nesta manhã. Quando Deus fala, a voz do homem silencia. E nós nos colocamos na posição de ouvinte da palavra do Senhor. Quando a gente coloca nessa posição como ouvinte da palavra do Senhor, nós temos entendimento da sua soberania, de termos um amigo que se chama Jesus de Nazaré, aquele que está pronto para nos ouvir, aquele que está pronto para caminhar conosco. Aí logo no versículo número 10, ele diz assim: então Paulo perguntou: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Mudança de rumo. A conversão gera mudança de rumo, mudança de convicções, mudança de comportamentos, mudança de ideias, inclusive a mudança do nome. No versículo 11 diz assim: tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Interessante, pela mão, que diz assim, guiado pela mão dos que estavam comigo. Paulo, antes de cair do cavalo, ele que guiava. Paulo dirigia a equipe dele, dava ordem: olha, faz isso, faz aquilo, pega ali e tal, arranca, já tal, amarra. Quando ele caiu e ouviu a voz de Deus, simplesmente ele entendeu que ali era o Paulo novo, novidade de vida. Ali ele passou a ser guiado pelas pessoas que estavam ali cercando ele. E logo depois assim aparece um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Um detalhe muito importante é que Ananias já tinha conversado lá atrás com Deus. Deus já tinha revelado para Ananias quem era Paulo e quem ele teria que procurar.
Mas aí Ananias foi de encontro, assim, questionando Deus. Mas Senhor, logo aquele maltrata um homem, quebra, arrebenta, ele segue os nossos irmãos, logo ele. Isso nos leva a crer que temos essa tendência de estar julgando as pessoas. Isso é uma situação que nós temos que ficar antenados de estar julgando as pessoas. Até mesmo dentro da nossa igreja, fora da igreja, nós temos essa tendência na carne de estar julgando as pessoas. E Ananias, depois que entendeu que era uma ordem divina, ele chamou o Paulo, disse: irmão, já pensou que coisa linda? Irmão Saulo, recupere a visão. Ele lá lhe deu, eu acho que ele impôs as mãos sobre a cabeça de Saulo, e ali ele teve a recuperação da sua visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele, e então ele disse: o Deus dos nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Interessante que quando nós estávamos estudando, nós destacamos aqui, Jorge destacou sobre a voz de Deus e a luz divina. A luz divina cega para as visões distorcidas que temos. E a voz de Deus fala do que está precisando ser mudado em nós. Porque após a conversão, a pessoa passa a ver o que não via, a pessoa passa a entender o que não entendia e a pessoa passa a fazer o que não fazia. E aqui no versículo, muito importante esse complemento, e aqui no versículo 15, diz aqui: porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. E é muito bom assim a gente perceber nesse pequeno texto, ele traz informações muito ricas para todos nós, para os de dentro da igreja, para os de fora da igreja. Você que está nos assistindo agora, tenha certeza de uma coisa: quando nós somos impactados, chamados, nós temos uma missão. Nós temos uma missão, exatamente. É com um propósito que nós somos chamados e somos escolhidos. Deus nos chama porque Ele tem um propósito nesse chamado. Somos chamados a ser testemunhas onde estivermos. E quando Paulo encerra esse momento de queda do cavalo, depois do encontro com Ananias, ele já vem de lá transformado, já vem um novo homem, né? E quando a gente tem essa experiência com Deus, novidade de vida, a gente tem sede de buscar ao Senhor, aprendendo a sua palavra, a palavra de Deus. Com ela nós vamos tendo um norte nas nossas vidas. Nós não somos mais donos da nossa vontade. Quando você coloca a sua vida diante do trono da graça, diante do trono de Deus, você não é mais senhor da sua vida. Assim como o testemunho de Paulo, ele contou o histórico de vida dele, como ele era um perseguidor, quando ele tinha domínio sobre a vontade dele, mas de repente ele teve um encontro e ouviu a voz de Deus. E aí, daquele momento em diante, ele começou a ser levado pela direção do Senhor. E um detalhe muito importante, que eu quero assim, no fundo do meu coração, tanto eu quanto a minha esposa, que fique registrado nessa mensagem. Nós, na nossa caminhada, nós já vamos fazer quantos anos de casados? 36.
Nós temos 36 anos de casados. Nesses 36 anos, passamos por muitas lutas. O velho homem Jorge e a velha mulher Cristina passou por muitas lutas. Levamos muitas trombadas na vida, que se nós tivéssemos conhecido o Senhor no tempo que deveríamos, mas nós desprezávamos a voz de Deus. A voz de Deus. Nós não queríamos ouvir a voz de Deus, e muito menos obedecer. Mas essa caminhada cristã é uma caminhada contínua, ela não para. A própria história de Paulo, ele conta aí nessa parte do texto que foi uma caminhada assim progressiva, mas ao mesmo tempo em que ele avançava como um homem de Deus que ele era, e fazendo discípulos. Essa é a nossa obrigação. Não basta somente conhecer a Deus, não basta somente você ter o conhecimento de Deus, porque senão nós vamos levar um evangelho segundo a história talvez de Paulo, porque ele era zeloso, mas ele não tinha um conhecimento de um Deus profundo que entra no coração. É verdade. Quando o Jorge falou do velho Jorge, da velha Cristina, nós não éramos pessoas más. Nós éramos bem intencionados e achávamos que estávamos fazendo certo, mas nós estávamos fora da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não estávamos discernindo, não queríamos ouvir o chamado e a voz de Deus. Você pode estar bem intencionado, e mesmo assim, você continua não ouvindo o que Deus quer para a sua vida. Você continua não discernindo aquilo que Ele está dizendo. Aí já estamos praticamente chegando ao fim dessa mensagem, falando dessa passagem maravilhosa que enriquece os nossos corações. E no versículo 16 diz assim: e agora, o que está esperando? Levante-se e receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nós dissemos para você nessa manhã, o que é que você está esperando? Paulo nos ensina com essa mensagem, porque ele se levantou, se apresentou diante de Deus como um soldado de Cristo. Ele se apresentou diante de Deus como um soldado de Cristo valoroso, não sendo somente uma esponja somente recebendo, mas ele foi um fio condutor, fazendo muitos discípulos, viajando, sendo espancado, e daí para frente tem muita história. Só para vocês terem uma ideia, tinham 40 homens que fizeram um jejum para que 40 homens fizeram um jejum para que eles só iam comer depois que matasse Paulo. E foi logo depois dessa passagem aqui. Lá no capítulo mais na frente você vai ver esses 40 homens que determinaram matá-lo. Porém, quando Paulo recebeu a ordem de Deus, a voz de Deus, ele vai passando pelas dificuldades, porque quem chamou ele foi Deus. Ele está ao seu lado dizendo: coragem. Então, queridos, eu diria para vocês nessa manhã que nós temos uma missão. Nós somos ouvintes da palavra de Deus, mas a nossa agenda, ela depende de Deus. Não se permita a gerir a sua vida somente na condição do raciocínio lógico. Lance-se nos braços do Senhor. Nós somos missionários, como Paulo foi missionário. Nós somos missionários dentro da minha casa, a minha igreja, a minha família. Eu tenho obrigação de levá-los a Cristo. E esse o recado. Para fechar, nesse momento assim especial, para fazer o fechamento, eu posso dizer para você nesta manhã, nós podemos dizer nessa manhã para você, lá no livro de Atos 23:9, houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam dizendo:
Não achamos neste homem mal algum, e se de fato algum espírito ou anjo falou com ele, como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levasse para a fortaleza. E aí diz assim: o Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem! Pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Querido irmão, querida irmã, nesta manhã, querida igreja, nós somos os Paulos de hoje. Levante-se. E ele diz, aqui no versículo 11, para mim e para você, para todos aqui: coragem, Deus está do nosso lado. Ainda que nós venhamos a sofrer açoites, tempestades, Deus está ao nosso lado. E para fechar, eu vou deixar aqui com a minha esposa, que ela vai dar o fechamento dessa mensagem aqui. Queridos, foi um prazer enorme estarmos aqui com vocês, e hoje é o Dia dos Avós. Então, nós temos aqui alguém que vai nos alegrar e desejar um feliz Dia das Avós para vocês também. É a nossa querida Amorinha. Vai desejar um feliz Dia das Avós para todos que estão nos ouvindo. E nós queremos desejar a todos os avós e aos netinhos que estão longe: Bento, Tomé, Zara, Sofia, Ana Liz lá em Belém. Um beijo no coração de vocês. Feliz Dia dos Avós! Feliz Dia dos Avós! Eu vou chamar aqui também para estar conosco Lucas e Mirela, que são os nossos missionários também. Essa é a nossa missão. Mirela, minha filha, e Nora, nossa filha, e Lucas. Agora é com eles. Vai pra cá. Ui. Amém. Amém. Que lindeza. Pois é. A gente vai encerrar aqui com uma oração e uma música, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor está falando com a gente, o Senhor está nos incentivando, Senhor, a fazer mais pela Tua obra. Eu te peço, Pai, que o Senhor cuide, Senhor, da nossa vida, que o Senhor cuide, Senhor, para que a gente seja cada vez mais apaixonado pelo Senhor e olhe para o mundo, Senhor, com olhos de amor. Em nome de Jesus, Pai, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, Pai, que é cuidar, Senhor, demonstrar o Teu amor por esse mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, é a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Vocês sejam abençoados por essa palavra, pelo louvor. Tenham um bom domingo, um bom almoço. Aproveitem a família e lavem as mãos. Tchau. Bom dia. Bom dia.